Obrigado por assistir. Vamos continuar. Hoje, vamos adentrar o império de 2 milhões de acres de Ted Turner, uma série de ranchos imensos onde princípios ecológicos ancestrais estão sendo aplicados em uma escala nunca antes imaginada. Esta é a história de como a restauração da terra pode levar a descobertas que ninguém julgava possíveis, de como um único animal se tornou o motor de um milagre ecológico visível do espaço, e de como um modelo de negócio sustentável está financiando o maior esforço de conservação privado da história da humanidade. E espere até ver o gigante pré-histórico que ele trouxe de volta à América após uma ausência de 10 mil anos, e a tecnologia sofisticada usada para monitorar o pulsar de uma natureza restaurada. Esta é a história de como o sonho impossível de um homem está reescrevendo o futuro do oeste americano. Nossa história não começa com um grande sucesso, mas com um grande fracasso. Em 1989, o magnata da mídia Ted Turner estava em uma colina varrida pelo vento em Montana, observando o rancho Flying D de 113 acres, no início de um novo capítulo. Ao contemplar os 113 acres do rancho Flying D, a visão era de uma paisagem lunar. Décadas de pecuária intensiva haviam destruído a terra de forma tão completa que era possível caminhar por quilômetros sem avistar uma única folha de grama nativa. Seus próprios consultores financeiros o consideraram insano por pagar 22 milhões de dólares por um deserto ecológico. E os fazendeiros locais riram do Mauricinho de Atlanta, que acreditava poder consertar o que estava destruído há gerações. Mas essa compra era apenas o começo. Nas 3 décadas seguintes, Turner gastaria mais de 2 bilhões de dólares adquirindo ranchos em dificuldades, criando um império que hoje abrange mais de 2 milhões de acres por todo o oeste americano. É uma área maior que o estado de Delaware. Suas propriedades são tão vastas e diversas que contêm ecossistemas inteiros, desde as pradarias de grama baixa de Nebraska até o Rancho Vermelho, de 558 mil acres no Novo México, uma propriedade maior que a maioria dos parques nacionais, que se estende de planícies ondulantes a uma tundra alpina coberta de neve a mais de 12.900 pés de altura. Ele não estava apenas comprando terras, estava adquirindo os fragmentos de um mundo perdido, uma tela sobre a qual pintaria uma obra-prima restaurada. Para isso, ele precisava de uma ferramenta muito específica, um animal que guardava o segredo do renascimento da Terra em seu próprio DNA. A chave para a visão de Turner residia no bisão americano. Nos anos 1800, até 60 milhões desses animais definiam as grandes planícies. Em 1890, após uma campanha sistemática de abate, restavam menos de 1.000, a maioria em zoológicos ou pequenos rebanhos do governo. Turner não os via apenas como uma espécie a ser salva, mas como um motor que poderia trazer todo o ecossistema de volta à vida. Ele compreendeu um princípio antigo que a agricultura moderna havia esquecido. O bisão era uma espécie-chave, o único animal capaz de arquitetar o renascimento da pradaria. Diferente do gado, que tende a pastar repetidamente nas mesmas áreas, compactando o solo, os bisões estão em constante movimento. Seus cascos afiados são os aeradores da natureza, quebrando a terra dura e permitindo que ela respire. Quando rolam na poeira, eles escavam depressões rasas que se tornam microhabitats vitais, coletando a preciosa água da chuva para insetos e plantas. Seu estilo único de pastejo, no qual aparam a grama em vez de arrancá-la pela raiz, na verdade, estimula um crescimento mais forte e saudável. A transformação que eles desencadearam foi tão profunda que foi capturada pela NASA. Fotos de satélite das fazendas de Turner, antes marrons e áridas, começaram a se tornar um verde vibrante. Um milagre ecológico visível da órbita. Enquanto os bisões curavam a terra de baixo para cima, outra floresta antiga estava sendo restaurada do topo das montanhas para baixo. Em seus 2 milhões de acres, Turner realizou algo que parece impossível no Oeste Árido. No Oeste Árido,
Ele conseguiu aumentar a quantidade de água disponível. Isso não foi feito com novas tecnologias, mas restaurando a engenharia hídrica natural da paisagem. Décadas de uso inadequado da terra haviam danificado os riachos e rios, fazendo com que a água escoasse rapidamente, levando consigo a valiosa camada superficial do solo. Ao recuperar essas bacias hidrográficas, suas fazendas agora capturam e armazenam mais água do que quando ele as comprou. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na Fazenda Vermejo. Um projeto monumental de 15 anos está em andamento para restaurar a truta degolada do Rio Grande, o peixe símbolo do Novo México, em mais de 120 milhas de seus riachos nativos nas montanhas. Isso envolve a remoção meticulosa de peixes não nativos, como a truta de riacho, que foram introduzidos há décadas e competem com a truta nativa por alimento e espaço. À medida que a vegetação ribeirinha foi restaurada, os castores retornaram. Esses outros engenheiros naturais constroem barragens que criam poças mais frescas e profundas, melhorando ainda mais o habitat para os peixes nativos e recarregando o lençol freático de todo o vale. É uma lição poderosa sobre como a recuperação de uma parte de um sistema natural pode criar uma cascata de efeitos positivos. O retorno da água limpa e da pastagem saudável foi um convite aberto para que animais, ausentes por um século, finalmente voltassem para casa. Em uma ruptura radical com a pecuária tradicional, que vê os predadores como uma ameaça a ser eliminada, Turner os acolheu como parte crucial de um ecossistema saudável. À medida que as pastagens se recuperavam e as populações de presas, como alces e cães da pradaria, se restabeleciam, os predadores começaram a retornar por conta própria. Pumas, ursos negros e coiotes passaram a aparecer em propriedades onde não eram vistos há décadas. Seus ranchos agora abrigam algumas das populações de predadores mais saudáveis do oeste americano. Isso criou um laboratório natural único. No Rancho Vermejo, o estudante de pós-graduação Max Marwin, da Universidade Estadual de Oklahoma, tem estudado a relação complexa e brutal entre pumas e ursos negros. Sua pesquisa foca em um comportamento chamado cleptoparasitismo, no qual um predador rouba sistematicamente a caça de outro. Ao rastrear essas interações, os cientistas estão aprendendo como um ecossistema completo e autorregulado realmente funciona, desvendando a intrincada dança de vida e morte que foi apagada da maior parte da paisagem há um século. Essa aceitação da complexidade total da natureza, incluindo seus predadores de topo, preparou o terreno para os projetos mais ambiciosos de Turner. Conforme a terra se curava, Turner começou a construir uma Arca de Noé dos tempos modernos, usando seus ranchos como um santuário para alguns dos animais mais ameaçados do planeta. O seu trabalho para salvar o lobo cinzento mexicano é um exemplo primordial. Quando ele iniciou este trabalho em 1997, restavam menos de 50 desses lobos em todo o mundo. O programa, uma parceria com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, foi incrivelmente difícil. Doenças dizimaram ninhadas inteiras e problemas genéticos ameaçavam a frágil linhagem sanguínea. Este rancho no Novo México tornou-se o lar da instalação de manejo de lobos do Leather Ranch, uma das apenas 3 instalações de pré-soltura do país. Ele funciona como uma estação de transição crucial, um lugar onde lobos criados em cativeiro podem se aclimatar à vida selvagem antes de serem soltos, e onde lobos selvagens podem ser trazidos para cuidados médicos. Desde 1998, mais de 140 lobos diferentes passaram por esta instalação, uma contribuição vital para resgatar a espécie da beira da extinção. Em 2021, o rancho tornou-se até mesmo a primeira propriedade privada a sediar uma translocação, oferecendo um lar para uma nova matilha selvagem, a fim de lhes dar a melhor chance possível de sobrevivência. Para lhes garantir a melhor chance possível de sobrevivência.
Salvar um predador famoso é uma coisa, mas o próximo animal nesta arca era uma criatura que desapareceu da paisagem americana antes mesmo que as pirâmides fossem construídas. Você já ouviu falar da tartaruga de Bolson? Estes gigantes pré-históricos podem viver por mais de 100 anos e pesar até 100 libras, mas haviam desaparecido do que hoje são os Estados Unidos há mais de 10 mil anos, desde a última era do gelo. No início dos anos 2000, menos de 2.500 indivíduos restavam em uma minúscula área do México, e a espécie foi listada como criticamente ameaçada. Especialistas afirmavam que salvá-las era inútil. Elas levam até 20 anos para atingir a maturidade sexual, e simplesmente não havia tempo suficiente. Turner provou que estavam errados. Em 2006, o Fundo Turner para Espécies Ameaçadas adquiriu um pequeno grupo de apenas 30 tartarugas de uma coleção particular, que vinha sendo cuidada há mais de 40 anos. A partir daquela minúscula população fundadora, seus ranchos no Novo México já produziram, com sucesso, mais de 800 filhotes. Utilizando um programa de desenvolvimento inicial, as jovens tartarugas são criadas em recintos à prova de predadores, até atingirem um tamanho que lhes permita sobreviver sozinhas. Em um ato profundo, que os cientistas chamam de renaturalização do Pleistoceno, eles libertaram as primeiras tartarugas nascidas nos Estados Unidos, devolvendo-as à sua terra ancestral após uma ausência de 10 milênios. Eles estavam de volta à sua terra ancestral após 10 milênios. É como trazer um fóssil vivo de volta dos mortos. A verdadeira genialidade de Turner não estava apenas em salvar espécies, mas em tornar a conservação lucrativa. Ele sabia que, para sua visão perdurar, não poderia ser um passatempo filantrópico, precisava ser um negócio sustentável. A parte mais famosa deste plano é o Ted's Montana Grill, uma rede de restaurantes que ele cofundou com base em uma ideia revolucionária: usar o bisão para salvar o bisão. Ao criar um mercado nacional para a carne de bisão, ele gerou uma fonte de receita confiável para financiar a própria conservação que a produzia. A ideia foi um sucesso instantâneo. Os americanos descobriram que o bisão não é apenas delicioso, mas significativamente mais saudável que a carne bovina, com mais proteína, menos gordura e níveis mais altos de nutrientes, como o ferro. E como os bisões são perfeitamente adaptados à pradaria, sua criação deixa uma pegada ambiental muito menor. Os restaurantes, hoje somando mais de 40, já serviram mais de 50 milhões de refeições com carne de bisão, criando um mercado que apoia não apenas os esforços de conservação de Turner, mas também produtores de bisão em todo o país. É um sistema perfeitamente integrado na vertical, do pasto ao prato, que transforma um hambúrguer em uma ferramenta para a restauração ecológica. O que a maioria das pessoas não imagina é que os 2 milhões de acres de Turner se tornaram um dos mais importantes locais de pesquisa ecológica do mundo. Universidades e instituições de pesquisa de todo o globo vêm aqui para conduzir estudos revolucionários sobre tudo, das mudanças climáticas ao comportamento da vida selvagem. A grandiosidade e a saúde desses ecossistemas oferecem uma oportunidade única para a descoberta. E, por vezes, essas descobertas são assombrosas. Considere o trabalho do estudante de pós-graduação Ben Legler, da Universidade de Wyoming. Ao realizar um inventário florístico de 3 anos no imenso Rancho Vermelho, ele documentou mais de 1.000 espécies de plantas diferentes. Nesse processo, no alto de uma encosta alpina de cascalho, acima do limite da vegetação arbórea, ele encontrou uma delicada flor púrpura que nunca havia sido vista antes. Era uma espécie inteiramente nova para a ciência. Tratava-se de uma espécie inteiramente nova para a ciência, agora batizada de Phlox vermejoensis, a Phlox de vermelho. O ato de restaurar a Terra literalmente criou a oportunidade para que um novo conhecimento científico emergisse. Isso prova um ponto fundamental.
Quando destruímos ecossistemas, não estamos apenas perdendo o que sabemos que existe, mas tudo aquilo que ainda não tivemos a chance de descobrir. Embora as fazendas enfatizem os processos naturais, elas também empregam tecnologia de ponta que deixaria um engenheiro do Vale do Silício com inveja. Com uma tecnologia que deixaria um engenheiro do Vale do Silício com inveja. Muitos dos bisões usam coleiras de GPS que custam mais de $3.000 cada. Esses dispositivos fazem muito mais do que apenas rastrear a localização. Eles monitoram os níveis de atividade e o estado de saúde em tempo real, fornecendo um fluxo constante de dados. O sistema é tão preciso que pode prever quando uma fêmea está prestes a dar à luz ou detectar uma doença antes mesmo que os sintomas físicos apareçam. Essa torrente de dados permite que os gestores compreendam as manadas com um nível de detalhe que era inimaginável há poucos anos, informando estratégias de pastoreio e projetos de pesquisa. A estudante de pós-graduação, Kate Asmus, por exemplo, usou essa telemetria de GPS para estudar a migração e a dinâmica de pastoreio dos bisões, aprofundando o entendimento de como essa espécie-chave utiliza a paisagem. Essa fusão de ecologia ancestral e tecnologia moderna se estende à própria Terra. Levantamentos aéreos usando aeronaves e drones monitoram as populações de vida selvagem e avaliam as condições do terreno em vastas paisagens, cobrindo em um único dia áreas que levariam semanas para serem avaliadas por equipes em terra. Esse rigor científico não produz apenas artigos acadêmicos. Ele alimenta um poderoso motor econômico nos lugares que mais precisam. A busca de Turner ia além dos meros números. Ele não estava apenas salvando um animal qualquer, mas sim uma peça fundamental do ecossistema. Ele não estava apenas salvando bisões quaisquer. Ele estava preservando seu legado genético ancestral. Ele buscou e protegeu rebanhos específicos, como os bisões de Castle Rock em seu Rancho Vermelho, uma população que vive naquela terra há mais de 100 anos. Por que isso é tão importante? Porque testes genéticos revelaram que este rebanho está livre do DNA bovino, que contaminou muitos outros, inclusive alguns de Yellowstone. Esses animais são um elo puro e incorrupto com os milhões de bisões que um dia definiram o continente americano. Eles são uma arca genética viva. O manejo deste rebanho é o menos intervencionista possível, permitindo que migrem livremente por mais de 500 mil acres, emulando os padrões naturais que moldaram as grandes planícies por milênios. Não se trata apenas de trazer de volta um animal. Trata-se de preservar uma parte incorrupta da natureza, um tesouro biológico que, uma vez perdido, jamais poderia ser recriado. É a expressão máxima de sua filosofia. Salvar não apenas as peças de um ecossistema, mas a máquina intrincada inteira. De uma terra desolada a um mundo próspero, o império de Ted Turner é mais do que apenas terra. É um modelo funcional que prova que conservação e capitalismo não precisam ser inimigos. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente. E o capitalismo não precisam ser inimigos. Suas fazendas são laboratórios vivos, testando como pode ser o futuro da coexistência e nos lembrando que o progresso mais inteligente muitas vezes começa ao retornarmos à própria natureza. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.